Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe de Campinas. E hoje nós temos como tema uma zebra na medicina. Vamos falar de tumores neuroendócrinos. E para nos ajudar a entender por que é uma zebra, eu estou aqui com dois especialistas oncologistas em tumores gastrointestinais, especificamente em tumores neuroendócrinos, Dr. Rafael Luiz e doutora Isa Pinheiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Renata, pelo convite. Espero que a gente consiga trazer mais conhecimentos aí para desvendar essa zebra nos próximos minutos. Obrigado, Renata. E eu espero, junto com a Isa, na verdade, a gente falar mais sobre as zebras e menos sobre os cavalos, que são os tumores mais comuns. Então, a gente vai falar sobre as zebras, que são os tumores menos comuns. Então, doutor Rafael, já vou pegar um link do que você está falando e queria que você explicasse para os nossos ouvintes por que realmente os tumores neuroendócrinos são considerados zebras na medicina. Isso, então, os tumores neuroendócrinos, eles são conhecidos como zebras exatamente por isso. As zebras são muito parecidas com cavalos, todos sabem. Só que os cavalos são muito mais comuns, a gente encontra muito mais cavalos que zebras. E os tumores neuroendócrinos são extremamente raros. Eles não estão entre os 10 nem os 15 tumores mais comuns no mundo. Então, eles são raros em comparação com aqueles tumores comuns, que seriam os cavalos. Então, a gente chama de zebra, é um jeito carinhoso para a gente lembrar do tumor como algo raro, mas algo importante, que a gente precisa falar, precisa discutir e precisa alertar todos sobre como tratar, como diagnosticar e quais são os desfechos relacionados a esse tipo de tumor. Então, já pegando o gancho com o que o doutor Rafael falou, doutora Isa, por gentileza, pode nos dizer quais são os principais sinais e sintomas que a população tem que ficar alerta com relação aos tumores neuroendócrinos? Sim. Assim como as zebras, a gente tem algumas características que são específicas desses tipos de tumores. Como o Rafael bem disse, são tumores bastante raros, então eles podem trazer sintomas inespecíficos, ou seja, que são comuns a outras doenças que nem sempre são cânceres. Então o paciente pode ter diarreia, pode ter dor, pode ter o que a gente chama de rubor facial, que é um vermelhidão do rosto. Isso vai depender muito de onde está localizado o tumor. E muitas vezes esse tumor não vai dar nenhum sintoma. Uma coisa que é interessante desse tipo de tumor é que a maioria dos diagnósticos são feitos por acidente. Então, a gente está pesquisando uma outra coisa, o paciente vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia por uma outra queixa e acaba encontrando ali um achado importante. Que isso faz parte aí do médico que estiver atendendo, cuidando desse paciente, ter esse olhar diferenciado e pensar aí no diagnóstico diferencial do tumor neuroendócrino. Entendi. Então, não há um rastreamento, doutor Rafael? Não há. Então, em geral, Renata, a gente não tem rastreamento para doenças raras como tumores neuroendócrinos. Existem poucas doenças raras que a gente tem rastreamentos. Então, a gente não consegue fazer um exame de rotina que detecte mais cedo. Então, a ideia é que a gente faça o diagnóstico a partir de sintomas mesmo. O paciente sente os sintomas, como a Isa falou, ele vai atrás do médico, seja gastrointestinal, seja o clínico, e esse médico vai pedir o exame de investigação. E lembrando, o tumor neuroendócrino ele pode aparecer em quase qualquer órgão do corpo. Ele é, como o nome diz, neuroendócrino. Ele é do sistema neuroendócrino, que é o sistema que tem a ver com a regulação de hormônios junto com células nervosas mesmo, que fazem essa regulação ao longo do corpo inteiro. E aí, podendo aparecer em qualquer lugar do corpo, os sintomas podem ser específicos de vários locais. E os exames também são específicos de vários locais, porque não é só uma colono ou uma endoscopia. Não. Existem diversos outros exames que também podem ser feitos. Nesse caso, a suspeita clínica é o mais importante. Então, sentiu alguma coisa diferente, conversar com o médico que te acompanha, independente da especialidade, para que tenha um olhar diferenciado para isso. Como o Rafa bem disse, são células que
regulam hormônios, produzem, liberam hormônios e que elas podem estar em qualquer parte do corpo. Então, é muito diferente o sintoma de um tumor que nasce no intestino do que um tumor que nasce, por exemplo, no pâncreas, né, que é um órgão que ajuda na digestão. É muito diferente um neuroendócrino de pulmão, por exemplo, que pode trazer algum tipo de sintoma respiratório. Então, eu acho que é primeiro conhecer o seu corpo e prestar atenção nele de forma regular. E procurar assistência médica se tiver alguma coisa que não estiver funcionando de forma padrão. Então, ouvintes, importante isso que a doutora Isa falou. Conhecer o seu corpo. Viu alguma coisa diferente? Procura um médico. E para vocês, colegas clínicos médicos, para vocês, colegas cardiologistas, que muitas vezes são a porta de entrada de muitos pacientes também, os próprios ginecologistas também, que é o médico da mulher, em caso de algum sintoma diferenciado, pensem na zebra. Pense no tumor neuroendócrino. Agora, já partindo um pouquinho sobre o tratamento, né? Nós vimos o quão desafiador é os sinais e sintomas, o quão desafiador é o diagnóstico. E o tratamento? Hoje existe tratamento específico, doutor Rafael, para os pacientes com tumores neuroendócrinos ou também são diferenciados de acordo com o acometimento feito no seu corpo? Sim, existem vários tipos de tratamentos hoje. Então, como você disse, né, e como a gente já elencou, depende muito de onde começou. Geralmente, em geral, quando o tumor neuroendócrino é de baixo grau ou de grau moderado, que é a maioria, né, sobre o que a gente está falando aqui hoje, a gente não está falando sobre aqueles tumores que são os carcinomas neuroendócrinos, que são mais agressivos, então a gente está falando dos que a gente chama de tumores neuroendócrinos mesmo. Quando eles estão localizados, em geral, é a cirurgia, é fazer a ressecção daquele tumor, seja no pulmão, seja na pele, seja no intestino, seja no estômago. E na grande maioria das vezes a gente não tem indicação de fazer nada após a ressecção. Então, você faz a cirurgia e acompanha o paciente, na grande maioria das vezes. Só que quando o paciente tem metástase ou quando o tumor volta, né, fora de onde ele começou e torna-se irressecável, você tem outros tipos de tratamento. Por exemplo, voltou só no fígado. Em pouco volume, em poucas lesões, você pode fazer radioablações, terapias localizadas, que é você queimar aí os pontos de metástase. Quando tem muita metástase e ainda está só no fígado e o paciente tem condições clínicas, pode até ser feito um transplante hepático. É mais raro, não é tão comum, mas pode ser feito. E quando o tumor já ou espalhou para outros locais ou não é passível dessas terapias, a gente tem tratamentos que a gente chama estabilizadores da doença, que são análogos de um hormônio, né? Análogos do GnRH, que a gente usa essas injeções para poder bloquear o crescimento dessas células. Então, são injeções geralmente subcutâneas ou intramusculares, feitas mensalmente, que na grande maioria das vezes segura o crescimento daqueles tumores. Então, existem muitas oportunidades do cuidado do paciente, né? E se depois da cirurgia, depois dessas terapias citadas pelo doutor Rafael, doutora Isa, existe algo mais que possa ser feito? Hoje a gente fala de medicina de precisão, oncologia de precisão, o que mais poderia ser feito? Uma coisa que é interessante nos tumores neuroendócrinos, isso voltando aí um pouco nas suas origens, é que o tumor neuroendócrino, ele pouco se relaciona com os fatores ambientais, né? Então, o tumor neuroendócrino, ele não está relacionado ao consumo de algum alimento, ao uso do cigarro, coisas que a gente comumente fala em relação ao surgimento de outros tipos de cânceres. A gente sabe que o tumor neuroendócrino tem vários fatores genéticos, e isso, com certeza, a gente vai saber bem mais no futuro. Então, essa questão da medicina de precisão, acho que pode abrir portas no futuro para novos tipos de tratamento. E uma coisa que o Dr. Rafael trouxe, que é importante, é que o tratamento do tumor neuroendócrino é muito variado, porque depende muito da onde ele está, que sintomas ele produz. E uma coisa que é importante e curioso, acho que daí é mais uma característica da zebra, é que às vezes a gente não precisa tratar. Às vezes só observá-lo é o suficiente. E a gente tem dados hoje em literatura dizendo que a observação não faz com que esses pacientes vivam menos do que os pacientes que foram tratados de início.
Então, é um tratamento, é um tumor que a gente consegue oferecer coisas muito variadas. Então, eu posso fazer desde uma vigilância, eu posso começar uma injeção mensal, da mesma forma que eu posso pensar em tratamentos cirúrgicos ou tratamentos locais, como a ablação, que queima ali o local. Eu posso pensar em tratamentos com medicina nuclear. Então, eu consigo oferecer para aqueles tumores que sejam mais refratários uma medicação que chama lutécio, que é uma medicação que faz pela veia, e essa medicação chega na borda do tumor e consegue matar essas células do tumor, também garantindo uma estabilidade da doença. E lembrando que não é uma quimioterapia, né? E não é uma quimioterapia, né? Isso faz parte de um tratamento direcionado, como você mesmo falou. Então, assim, são muitas opções de tratamento e, de novo, algo que faz ser uma zebra. Às vezes, não tratar é a melhor coisa que a gente pode oferecer para esse paciente. Até porque muitos desses pacientes são assintomáticos. Então, eu tratar naquele momento não vai fazer, pelo contrário, eu posso até prejudicar a qualidade de vida daquele paciente. Isso é uma característica do tumor neuroendócrino, só complementando, que a grande maioria deles tem um crescimento lento. Então, um crescimento lento e que, por isso, na grande maioria das vezes, a quimioterapia não é eficaz quanto a esse tipo de tumor. Quimioterapia costuma ser mais eficaz quanto mais rápido prolifera uma célula. E como esses tumores proliferam mais devagar, a gente geralmente guarda quimioterapias para situações muito específicas. A gente tem, por exemplo, mais recentemente, uma terapia-alvo que foi apresentada na ESMO, no Congresso da ESMO Europeu de Oncologia de 2024, que é o cabozantinib, que é uma medicação nova que é promissora para pacientes que já fizeram o tratamento de segmento, já fizeram as injeções, já fizeram o lutécio e podem ter novas perspectivas de tratamento na jornada. Então, gente, não é uma sentença de morte ter o diagnóstico de tumor neuroendócrino. E, além disso, existem uma diversidade de tratamento ou não tratar. Simplesmente acompanhar o paciente também pode ser uma opção. Então, não precisa ter medo de ter esse diagnóstico, porque existem diversas soluções. A gente já vai chegando para o fim do nosso podcast, do Oncoponto. E eu queria que, doutor Rafael, você falasse um pouquinho para as famílias, né? Porque, às vezes, a pessoa fica ansiosa, acha que tem que tomar algum remédio para tratar. Mas o que o senhor pode dizer para as famílias com relação à qualidade de vida durante o processo de diagnóstico e o tratar ou não tratar esse paciente? Eu acho que uma coisa que eu posso dar de recado é que, assim, em relação ao tumor neuroendócrino, você pode ficar mais tranquilo no processo. Não é igual um tumor de um adenocarcinoma de pâncreas que você tem que fazer, às vezes, internado, você faz o diagnóstico e corre e já começa a quimioterapia. O tumor neuroendócrino, como ele costuma ser um pouco menos agressivo, a gente vai fazer os exames de investigação, vai fazer a biópsia com calma, vai definir certinho o tipo de tumor, o grau de agressividade daquele tumor e vai tomar a melhor decisão. O paciente mais idoso, com alguma comorbidade, a gente pode, com tranquilidade, como a Isa falou, preservar a qualidade de vida dele e manter sem nenhum tratamento. E mesmo aquele que vai tratar, a grande maioria responde a essas injeções que são subcutâneas, não são endovenosas, e são injeções com pouquíssimos efeitos colaterais, e são injeções que fazem uma vez por mês. Você vai, passa no seu médico, faz a injeção, vai para casa. Permite uma qualidade de vida para o paciente também. Você Excelente, mantém uma né? rotina. Mesmo o lutécio não é uma quimioterapia, e os efeitos colaterais costumam ser menores que uma quimioterapia, e você consegue manter a rotina, a qualidade de vida com esse tipo de tratamento. Então, o recado é esse. O tumor neuroendócrino não é um bicho de 7 cabeças, é algo que a gente pode conviver com mais tranquilidade e o tratamento não é um tratamento que costuma dar muitos efeitos colaterais. Doutora Isa, suas mensagens finais, por favor. Assim, acho que corroborando o que o Rafael falou, eu acho que o tumor neuroendócrino ele é uma zebra mesmo, porque diferente do restante dos outros tumores, o tempo está a nosso favor. Né? A gente, quando tem um diagnóstico oncológico, a gente tem muita pressa de começar a tratar, de fazer os exames, e na maioria das vezes essa pressa é necessária. Para o tumor neuroendócrino, a gente consegue respirar, falar, já sei o que é, e eu consigo oferecer um tratamento de certeza.
Então, dá tempo da gente levar esse caso para uma discussão multidisciplinar com especialistas. De novo, é um tumor raro, então poucas pessoas tratam esse tipo de doença. Poucos patologistas veem na sua rotina esse tipo de doença. Poucos cirurgiões tratam esse tipo de doença, até porque para fazer a cirurgia do tumor neuroendócrino, às vezes é necessário um preparo especial, diferente dos outros tipos de tumores. Então, dá tempo de você estar dentro, né, de um serviço que consiga oferecer um tratamento especializado para a sua doença. Dá tempo de você organizar a sua rotina para começar as suas injeções, se for necessário. Você consegue manter sua qualidade de vida, seu trabalho, seus compromissos pessoais e aliar isso ao tratamento. Isso se o paciente for metastático, porque muitas vezes esse paciente vai ser curado por um procedimento menor, um procedimento cirúrgico. Então, acho que a minha grande mensagem é que para essa zebra, o tempo está a nosso favor. E aí a gente consegue oferecer coisas diferentes. Decifrando as zebras e trazendo para a mesa o que realmente é essencial sobre tumores neuroendócrinos foi o nosso Oncoponto de hoje. Se você sanou suas dúvidas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com médicos que você conhece, para que eles entendam também, né, os não especialistas, um pouco mais sobre tumores neuroendócrinos. Eu estive aqui com a doutora Isabela Pinheiro, doutor Rafael Luiz, oncologistas do Grupo Sonhe. Foi um prazer ter vocês aqui e aprendi bastante no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Renata. Obrigado, ouvintes. O Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.